Os anos 90 e 2000 foram um dos momentos mais marcantes para a cultura do cinema e para o entretenimento, com produções originais, lançamentos e divulgações inesperadas. Seja um filme que prometia assustar o telespectador ou aquele filme que prometia fazer as pessoas chorarem na sala do cinema. E claro, na televisão também. E aí, pessoal, eu me chamo Lucas Galp e voltei para mais um vídeo. E como vocês puderam ver, hoje eu vou falar sobre um tema que tem dado o que falar nos últimos tempos, que é sobre a reciclagem de produções, que tanto os críticos, tanto os fãs de cinema têm falado ultimamente, que é sobre como os remakes continuam sem parar. Então, se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para os próximos vídeos. Você provavelmente já ouviu falar em Invocação do Mal, Pânico e Jogos Mortais. Esses três filmes têm algo em comum, que é uma história longa, que é uma continuação de vários filmes lançados. E você provavelmente já sabe o que vai acontecer quando você assiste um novo filme ou uma nova produção desse filme. E essa ideia do que já sabe que vai acontecer no final do filme, no decorrer do filme, isso é fruto do primeiro lançamento do filme, que faz com que o filme tivesse uma longa continuação de uma história. Isso é resultado de uma boa produção, de um bom roteiro, de um bom elenco e de uma boa narrativa para a época. Então, esses três filmes se consolidaram pelo fato do primeiro filme ser lançado. Com essa produção original do primeiro filme, ninguém sabia o que esperar do filme, quem seria o vilão, o que aconteceria com o protagonista no final do filme, e se teria uma continuação ou não, ou também se até seria um sucesso de bilheteria. E pelo que nós sabemos, né, os três filmes citados foram um sucesso de bilheteria até os dias atuais. E atualmente, o tanto de produções que tentam repetir a mesma fórmula acabam tentando e fracassam, porque o primeiro filme ele foi único, ele foi autêntico, ele foi original. E quando alguém tenta fazer um novo lançamento, acaba saindo um pouco do controle, saindo da narrativa e acaba se perdendo e vira uma avalanche de crítica negativa sobre aquele filme. E isso faz com que as pessoas se enjoem fácil de um filme que é tão aclamado pela crítica, tanto pelo cinema. Então isso fez o cinema pensar em uma coisa, do que adianta inovar em algo novo, bem estruturado, bem criado, roteirizado, sendo que hoje qualquer pessoa pode criar um filme, lançar na internet e ter um grande sucesso. Então essas pessoas que criam esses filmes magníficos, como os hoje em dia conhecemos, acabam se desmotivando, porque a tecnologia avançou muito. Os filmes avançaram em uma coisa tão grande. Hoje qualquer pessoa pode lançar um filme no streaming, assistir e fazer outro filme, um atrás do outro. Então isso meio que fez com que fragmentasse todo aquele cinema que a gente esperava dos anos 90, anos 2000. Eu não, né? Porque eu nasci nessa época, mas quem viveu os anos 90 e 2000 perceberam que isso era difícil ter acesso a um novo filme. E é assim que tanto cinemas, produtores, roteiristas, diretores têm pensado atualmente. Porque como hoje em dia tudo está na rede social, então qualquer veículo, qualquer mídia que eles produzam, eles têm que vincular as redes sociais e fazer com que gerem algum engajamento para o filme ficar em alta, em evidência, em destaque, ter um sucesso de bilheteria e para não se perder e nem ficar para trás, como muitas pessoas fazem atualmente, que seguem o tradicional e acabam fracassando. E na nova década de 2020 para frente, os cinemas, roteiristas, séries, televisões estão repetindo essa mesma fórmula, que é trazer do passado para o presente, fazer com que as continuações continuem, os remakes continuem, para poder ter aquele sucesso de antigamente. Um exemplo claro disso, atualmente, em 2025, que foi lançado em agosto de 2025, é o remake de Uma Sexta-feira Muito Louca, protagonizada pela Lindsay Lohan e pela Jamie Lee Curtis, que é um filme que já teve uma grande bagagem de fãs, já teve uma história criada, já teve um elenco criado, já teve uma narrativa criada. Então, como fazer uma continuação dar mais sucesso? Criando uma nova. Então eles criaram esse segundo filme desse filme e foi lançado recentemente. E por incrível que pareça, teve um grande sucesso nos Estados Unidos, em outros países. As pessoas continuaram comentando sobre o filme. Eles apenas repetiram a mesma fórmula do primeiro filme e aplicaram nesse novo. Então meio que conseguiram linkar
tanto o público antigo, tanto o público novo com as redes sociais. Então eles criaram toda um marketing em cima do filme e que deu certo. Mas mesmo lançando esse segundo filme de sucesso, a própria atriz Lindsay Lohan comenta sobre não querer mais fazer essas continuações, sobre esses remakes, porque é uma coisa que já foi criada. Então, assim, é bom inovar em algo novo, mesmo tanto streaming disponível para assistir filme. Seria bom inovar em algo único, do zero, com um potencial muito grande, para com que novas pessoas tenham uma outra crítica do cinema. E as produções dos anos 90 e 2000 tinham apenas um objetivo: serem criativos e lucrar em cima disso. E nessa época dos anos 90 e anos 2000, era muito mais fácil conseguir isso porque era limitado. Nem todas as pessoas conseguiam ter acesso a um DVD, a um filme, ao lançamento. Elas tinham que esperar ir para a televisão ou esperar ir para uma TV a cabo para poder assistir aquele tão esperado filme. E isso fazia com que muitas pessoas criassem uma comunidade grande sobre aquele filme e criasse um legado sobre aquela produção. Tanto exemplo disso seria Hannah Montana, seria Pânico, seria Jogos Mortais, seriam várias produções dos anos 90 e anos 2000 que tiveram uma consolidação muito grande até os dias atuais. E atualmente as pessoas têm sentido falta disso. Então elas acabam se apegando a esse passado que foi uma coisa original, uma coisa criativa, uma coisa única, uma coisa que não volta mais. E elas acabam se apegando e se transformando naquela bendita palavra, que é nostalgia. A nostalgia existe há muito tempo e sempre existirá, tanto com as músicas, tanto com os filmes, tanto com as séries, tanto com produtos, tanto com roupas. Isso faz com que as pessoas se apeguem a algo que elas tiveram no passado, ou elas acabaram vendo aquilo e viram que aquilo era autêntico, aquilo era uma coisa nova da época. Tanto como exemplo disso seria Rebelde, seria Pânico, seria Programa de Humor. Então esses elementos não voltam mais atrás. Então eles se apegam a isso e o cinema, as produções, veem que as pessoas precisam e gostam disso. Então elas fazem o quê? Elas recriam algo que já era criado. Tipo, um lançamento de uma nova série chamada Rebelde, ou um novo filme de Pânico, ou programa de humor que era um sucesso dos anos 90, dos anos 2000, está voltando. Então eles acabam reciclando isso e trazendo para o mercado, que é o que importa, serem criativos e lucrar em cima disso. Sabendo que nós vivemos em uma época de redes sociais, onde tudo é postado, onde tudo é filmado, onde tudo é publicado, as pessoas têm a independência de criarem seus próprios materiais audiovisuais. Então eles não têm a burocracia de ir até uma televisão, ir até uma rádio, ir até uma emissora e dizer assim, olha, eu quero apresentar esse produto para você, você pode exibir? Não precisa mais disso hoje em dia. Algumas pessoas ainda fazem isso, mas hoje em dia é muito mais fácil criar um vídeo curto ou um vídeo longo, postar na internet e dar certo com aquilo. E acabam lucrando em cima disso. Então, o cinema vê como isso uma ameaça. Então, eles querem tentar reverter essa situação falando assim, não, vamos fazer antes deles para a gente lucrar em cima disso. Então tudo gira em torno da nostalgia e do lucro, porque, né, isso dá muito dinheiro, isso paga muito bem. Então não adianta inovar em algo novo, sendo que pode reciclar algo do passado para o presente. Então, como antigamente as pessoas assistiam um trailer pela televisão, pelo DVD, ia ao cinema, assistia o filme, depois debatia com um amigo sobre aquilo, era muito mais difícil, demorava as pessoas criarem algo novo, era rentável, como hoje em dia não é. E qualquer pessoa posta algo, já satura, tem que postar algo novo. Então, assim, os filmes estão virando isso. Posta, satura, cria algo novo. Então, hoje em dia, é muito essa questão de momentânea. Tudo depende da momentaneidade. Não sei se essa palavra existe. Mas tudo que eles querem hoje em dia é o momentâneo. E tudo isso fecha o ciclo dos remakes e reboots, algo do passado colocado no presente. Porque ninguém pode apagar a história de Harry Potter, de Pânico, de Jogos Mortais. Ninguém pode tentar interferir na história deles. Mas o que eles podem fazer atualmente? É criar alguma série, adaptar e criar algo novo, digamos. Mas a gente sabe que isso foi reciclado e apenas produzido para lucrar em cima daquilo que já foi
já foi lançado no ano passado. Não só os filmes, mas também as séries famosas, como a gente vê. A série mais recente, que foi uma coisa original, autoral, foi a série da Wandinha, que é o Wednesday, que é uma série criada pelo Tim Burton, que criou e falou, cara, isso vai dar muito certo, porque é uma coisa do passado, que foi a família Addams, pegou esse elemento da Wandinha, colocou para o público infantil e acabou estourando no mundo todo. Então todo mundo conhece a história da Wandinha, conhece alguma dancinha dela que viralizou nos últimos tempos. Então isso foi algo criado do zero, mesmo já tendo uma história no passado. Então criar essa adaptação para para a Netflix, na verdade, e fazer com que as pessoas assistissem uma série longa, isso realmente é algo que foi original, algo criado para entregar para o público. Há aqueles que conseguem sobressair no cinema, sem fazer algum remake, como exemplo disso, A Substância, que foi protagonizada pela Demi Moore, que falava sobre a nossa atualidade, a nossa realidade, sobre as pessoas criarem uma substância para se manterem jovens, joviais, famosas, única e cheia de atenção, cheia de fama. Isso foi algo que pegaram do presente e colocaram pro audiovisual. E deu muito certo, porque as pessoas se identificaram, é da época, e conseguiram entender o filme de cara. Tem outros filmes que não conseguem entregar isso. E também tem um outro filme da Fernanda Torres, brasileiro, que é o filme Eu Ainda Estou Aqui, que é um filme também autoral, mas também tem elementos da ditadura do Brasil, que retratou muito bem a história deles e conseguiu colocar isso pro cinema. Tanto é que ganhou o Oscar de melhor filme, porque é um filme que ninguém esperava que alguém ia vir fazer algo assim, parecido como esse. Então foi algo que deu certo e tá aí pro mundo todo ver. Bom, esses remakes vão continuar acontecendo sem a gente querer, sem a gente pedir, mas vai continuar acontecendo, porque é aquilo, né? Criatividade e lucrativo. Então, assim, o que der dinheiro, eles vão fazer, vão extrair tudo que der para conseguir dinheiro. Então, vai continuar os remakes, as pessoas vão sentir falta do passado e vão querer que algo volte atrás, não só filme e música, mas também shows de pessoas que já foram famosas no passado, retornando, ou músicas que acabam ficando virais do passado e acabam criando presente. As redes sociais de antigamente não são mais como as atuais. Então tudo isso fica na nostalgia, fica no passado. Mas as pessoas têm medo de criar algo novo, por medo de sabotar ou de dar errado, porque hoje em dia é tudo momentâneo, tudo é muito rápido. Então, ninguém quer algo mais demorado, as pessoas querem alguma coisa rápida. Então, se continuar desse jeito, provavelmente vão sentir falta de algo novo e vão se cansar de tudo. Eu já comecei a viajar. Mas, de fato, os remakes eles atrapalham um pouco, mas também eles recordam aquele momento que todo mundo viveu naquela época. E me digam aqui quais refilmagens, qual remake que vocês gostaram ou não gostaram, ou queria que nem existisse esse remake, porque é um filme assim, que eu fiquei, caramba, por exemplo, Auto da Compadecida e O Pai Ó 2 foi lançado, já tinha no passado. Então eles só querem isso, sabe? Eles querem recordar aquele momento engraçado, legal, o público assistir. E é isso, nos vemos até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente algo que você gostou do vídeo. Se você tem alguma indicação de algum vídeo, algum tema, apenas comente aqui embaixo e até a próxima.